Nós vamos fazer o seguinte hoje, pessoal. Ó, como eu falei para vocês ontem, nós estamos fazendo cada dia um caso clínico, né? E estamos revezando com ancoragem esquelética e sem ancoragem esquelética. Nós mostramos ontem um caso bem interessante, quem estava aqui com a gente viu de intrusão total posterior, né? Que a maxila tinha instruído muito, intruímos toda a maxila e corrigimos o plano oclusal. E ainda corrigimos a classe 2 e o apinhamento da paciente. Nós utilizamos 2 mini placas para fazer isso. Mas isso quando eu usava lá atrás, que eu não tinha o crista infrasigomática ainda. Hoje eu faria com crista infrasigomática, com certeza. Faria, assim, se eu ia ter o sucesso, eu não sei, né? Porque ali nós trabalhamos no caso de ontem, ao mesmo tempo no 3 sentidos do espaço, no vertical, transversal, vertical intruindo, controlando o plano, no transversal e no anteroposterior, no sagital, né? Mas tentaria sim com o mini implante. E hoje nós vamos falar sobre casos sem mini implante. Eu peguei um caso que eu achei interessante para a gente falar, para mostrar a diferença de uma classe 2 severa, esquelética, e uma classe 2 severa também, mas quando está mais ligada a um componente dentário. Porque nós não podemos classificar da mesma forma, né? Uma classe 2, só falar classe 2, eu adoro classe 2, que tipo de classe 2 você adora? Uma classe 2 dentária é para adorar mesmo, né? O problema são as classes 2 esqueléticas severas, né? Que independente da idade que você pega, o ideal para corrigir seria com cirurgia ortognática, né? Então, eu achei bacana a gente discutir hoje, só que aí eu tenho que mostrar 2 casos, um caso só ficaria ruim, sobre o tratamento com aparelho de protração mandibular, com APM, né? Parece simples, mas assim, é simples, mas você entendendo todos os mecanismos de como ele funciona, de que você tem que controlar, que tipo de torque você tem que dar para controlar tudo isso e o que tem que tomar cuidado, né? Então vocês vão ver hoje 2 casos, nós vamos apresentar, para comparar um com o outro, o resultado muito diferente um do outro. Os 2 terminaram em classe 1 de Engel padrão, perfeito, classe 1 de Engel. Só que um terminou com um padrão facial padrão 1 e o outro terminou com padrão facial padrão 2. Oclusão classe 1, perfeita. Por quê? Classe 1 esquelética e classe 1 dentária, né? Então vamos mostrar aqui o caso. Vamos iniciar com... Deixa eu mudar aqui agora. Qualquer coisa vocês podem ir perguntando aí, tá, gente? Não tem erro, não. Vamos lá, então. Um paciente de 15 anos de idade, tá? Sexo masculino. Esse é o paciente que o problema dele é... esse negócio meu aqui tá ficando meio... tá soltando, não tá mais travando que nem travava antes, não. Esse pedestalzinho aqui. 15 anos de idade, tinha um apinhamento grande, vocês vão ver aqui, tá? Mas ele tinha um padrão bom de crescimento, né? É um paciente que não tem uma deficiência mandibular que possa comprometer muito a face dele, né? Ele tem um pouco de convexidade? Tem, mas ele é mais classe 2 dentária. Vocês vão ver a posição dos incisivos dele também, que é uma classe 2-2, tá? Mas olha o ângulo queixo-pescoço, a linha queixo-pescoço aqui, né? É boa. O lábio inferior está atrás do superior, sim, está atrás, mas aqui mais devido à classe 2 dentária. A hora que a gente destravar essa mandíbula e levar, corrigir, nós vamos ter um resultado bom na face. Então, pacientes com crescimento horizontal, paciente que é um bom crescedor, que se fala, né? Paciente fácil de tratar, e classe 2 dentária, ele não tinha problemas com a face, certo? E depois vocês vão ver como que tem diferença o outro que é classe 2 esquelética, tá? Então vamos ver aqui. O paciente chegou com reclamação de apinhamento. Olha o apinhamento do paciente. Severo, né? Faltava super espaço para ele, sobremordida. Agora olha a classe 2. Lado esquerdo, 3/4 de classe 2, quase que total. Lado direito, desculpa. E o lado esquerdo total. Lado esquerdo uma classe 2 completa, full, né? Até a relação molar, a cúspide distal do molar ocluindo na cúspide mesio-vestibular do primeiro molar inferior, no sulco mesio-vestibular do primeiro molar inferior, né? Da classificação de Engel. E olha a verticalização dos incisivos. Então é uma classe 2, divisão segunda, tá? Classe 2, divisão segunda, que tem os incisivos verticalizados.
Desculpa aí, gente, se às vezes eu não clico aqui de acenar ou não vejo, porque eu tô batendo o olho aqui no caso, tá? Vamos passar aqui então, classe 2. Ele não tinha uma deficiência severa de maxila no sentido transversal. Ele tem uma maxila boa, tinha mais inclinações dentárias e falta de espaço, os incisivos super verticalizados, né? Então essa falta de espaço para canino aqui, com a vestibularização dos incisivos, a gente já quase resolve ela, e com expansão lateral também. E esse apinhamento é muito chato de corrigir. Esse é um apinhamento que todos os dentes girados, é um apinhamento ruim de corrigir, né? As forças atuam de uma forma ruim aqui e a estabilidade depois também é comprometida, né? Aqui é um caso que quando eu termino, eu colo todos os dentes sem dúvida nenhuma, né? E quando a gente cola todos os dentes, nós usamos um fio trançado. Isso é uma coisa que muitos alunos sempre perguntam para a gente também: professor, cola todos os dentes, cola só canino? Depende da situação. E dependendo da situação também depende do fio que você vai usar. Se eu tenho um apinhamento muito severo, se eu tenho perda óssea, se eu tenho dentes muito girados, ou diastemas medianos muito grandes, ou dente que foi tracionado, a gente cola todos os dentes. Agora, se eu for colar todos os dentes, não é ideal eu usar um fio liso de aço, porque ele não permite nenhuma movimentação dentária. Você colou todos os dentes, vira um bloco único ali, né? Agora, se eu não preciso de colar todos os dentes, é um caso que tinha um apinhamento leve, uma protrusão, alguma coisa leve, nós vamos colar só os caninos. Aí eu uso um fio 0,8, 0,7 de aço e colo só em canino. Se eu for colar todos os dentes, aí eu uso um fio trançado, tá? Um tipo twist flex, né? É o coaxial, ou tem fios específicos para isso. Por quê? Porque o dente, gente, ele precisa de um amortecedor do dente que é chamado de gonfose, né? Que é o movimento que ele faz dentro do alvéolo. Ele precisa desse movimento. Então, se você vai colar todos os dentes, o ideal é você usar o trançado, que tem uma flexibilidade. Fala, Daniel, meu amigo. Daniel tá aí todo dia com a gente. Daniel lá de Minas. Tomou dura na academia, né, Daniel? Ficou assistindo, prestando muita atenção na aula, esqueceu da professora. Esqueceu de liberar a máquina para outro, a esteira. Olha lá, tá verticalizado, né? E o canino fora. E a classe 2 está aqui, ó. A ponta do canino, se a gente for olhar, ela tá classe 2 total, tá? Está na academia de novo? Academia não pode abrir não, hein, Daniel? Vamos lá. Aqui nós temos a panorâmica do paciente, os terceiros molares estão todos aí, tem todos os dentes, não tem problema nenhum. Radiografia sempre periapicais dos anteriores, pelo menos, para comparar com depois e ver a reabsorção. E o crescimento do paciente. Está meio ruim essa radiografia, é mais antiga, mas olha aí, ele tem um pouco de perda vertical, né? O Bionator não, o APM vai ajudar a gente bastante aqui. Ele tem uma leve convexidade, mas é pouco, não é muito. Ele não tem aquele degrau grande esquelético. Então o tratamento desse caso é favorável para a gente resolver, mesmo sendo uma classe 2 completa, né? E aqui nós temos algumas medidas, olha só. Vamos ver só o ANB aqui dele, ó. ANB, normal é 2. Tá com 4.2, tá vendo? Não é muito excessivo, porque de 0 a 4 é normal, né? 76 a mandíbula está com 68. Aqui mostra que está uma mandíbula deficiente, mas vamos olhar o SNA e SNB. SNA, normal 82, está com 73. 80 está com 69. Ou seja, não é que ele é birretruso. É que as medidas para esse paciente aqui, ele tem um pouco de birretrusão sim, mas não 10 graus, né? É que essas medidas para ele não se adaptam tão bem. E o interessante está aqui, ó, as medidas horizontais. 67, está mais baixo que 73. Olha o NS, base do crânio com base mandibular. Normal é 32, desculpa, com plano mandibular. Espera aí que está falhando aqui. NS, GOGN, NS, aqui com GOGN. Aqui ele está mostrando uma discrepância grande, 32,45. Tá? Isso mostra que ele seria um crescimento com tendência vertical. O incisivo superior, 13 graus de inclinação. E o inferior, 19. Posso vestibularizar, aquele apinhamento. Superior, então, nem se fala, né? Vamos ver o ímpar? Aqui.
87 é o normal, ele está com 85. Então no inferior nós podemos vestibularizar um pouco. Crescimento não tem mais, né? Ó, sesamoide está aqui, já uniu ali todas as epífises com as diáfases. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá. Então, quase 16 anos. Opa, tá caindo aqui o negócio, peraí. Aí o que nós fizemos? Nosso planejamento foi, olha a classe 2 dele, muito severa. Corrigir, alinhar, nivelar. Nós estamos transformando uma classe 2.2 em 2.1 e depois nós vamos trabalhar com o aparelho de protração mandibular, o APM, tá? Que eu utilizo aqui no consultório bastante. Nesse caso eu estou usando um bracket autoligável, acho que esse bracket aqui é o Innovation, acho que é isso, da GAC, que é um caso antigo, mas acho que ele é esse mesmo. Tá, um bracket bacana para trabalhar. E passamos o primeiro fio nele aqui. É um fio termoativado. Acho que é um fio 012 ou 014, com stops. Tá? E nós queremos que vestibularize, que expanda e vestibularize esses dentes todos. Essa é a visão oclusal que nós temos. Como eu vou colocar a PM, tem que estar bandado molar, né? 5 meses depois, para eu falar para vocês que esse era o mesmo arco que estava desde o início, tá? Acho que era um 014 termo. Olha lá os stops. Porque tinha que trabalhar muito nessa arcada superior. E não podia trabalhar com muita força, ficar trocando o arco e trocando os fios. Chegar em 5 meses era para eu estar aqui já com 16 por 22, 17 por 25, né? Então não, ou 19 por 25. Aqui, com esse apinhamento que ele tinha, vamos trabalhando de leve, tá? Olha só que bacana que foi a correção daquela baita classe 2, não, classe 2 não, desculpa, a classe 2 está aqui ainda, né? Total, tá? Daquele baita apinhamento, né? Olha lá, o inferior já é mais difícil, tá, gente? Então aqui, já com um fio retangular no superior e trabalhando, recuperando espaço inferior. Aqui um bypass, recuperamos espaço para o incisivo inferior, para o 41, aí passamos um sobrearco, né? Nós fazemos aqui um bypass, desviando. O bypass, além dele desviar, ele segura o espaço, né? Ele desvia permitindo que um fio mais leve faça o movimento, um nitinol 012 ou 014, e ele segura o espaço, mantendo o espaço. Ele desce travado aqui no central e entra travado lá no lateral, tá bom? Sempre acompanhando para ver as correções que tem que ser feitas, né? Ó, tem que corrigir esse incisivo lateral, tem que melhorar aqui essa região de pré-molares, o paralelismo radicular, e estamos trabalhando. E ver a reabsorção radicular, tá? Então nós estamos agora, chegamos no fio retangular, superior e inferior, ok? A classe 2 total do lado esquerdo e a classe 2 de canina ela é total também, né? De pré que ela é um 3/4 aqui de classe 2. A sobremordida já corrigida aí na sua maior parte, né? Não é total ainda, mas olha o fio que nós estamos aqui, ó, 19 por 25 de aço superior e inferior. Já com os helicoides, para já entrar com a PM. Então, pessoal, aqui é o seguinte, quando que nós vamos entrar com o nosso aparelho? Quando nós tiver o APM, o aparelho protrator, quando nós tivermos com arcos de grosso calibre no nosso alinhamento e nivelamento, tá? Nós temos que estar aqui no slot 22, nós temos que estar pelo menos com fio 19 por 25, que é o limite que a gente chega também, né? Um fio 19 por 25, para a gente poder ter essa distribuição de forças correta e controlar o torque. Que torque que nós temos que controlar? Pessoal, vamos colocar o APM, aí a gente mostra a reação que vai ter aqui, ó. Nessa situação, já está tudo alinhado, nivelado, chegamos no fio 19 por 25. Colocamos o APM. Uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Hoje eu não faço mais esse avanço desse tamanho já no primeiro aparelho, no primeiro dispositivo. Eu vou avançando depois, né? A gente vai colocando calços aqui. Por que a gente não avança tanto? Uma que é um desconforto para o paciente e outra que é fácil do paciente quebrar. Se você leva tudo de uma vez, lá no ponto que você já quer, no topo a topo, você tem a grande chance de fraturar o aparelho,
devido às forças musculares, e porque o paciente não está nem um pouco adaptado a ele ainda, e você faz um aumento muito grande. Então isso que vocês estão vendo aqui, hoje eu não faço mais, tá? A gente vai escalonando, no mínimo um caso desse, 2 avanços, tá? Leva metade do que você queria, depois você espera, não precisa esperar corrigir tudo isso, estabilizar naquilo para você acabar de avançar. Num mês, você colocou o aparelho, no mês seguinte você já dá o restante do avanço que você quer, mas a musculatura já acostumou, né? E não o avanço total de uma vez só. E aí, que força que vai ter, gente, nesses dentes aqui, ó, nos incisivos inferiores? Qual que é a tendência dos incisivos inferiores de movimentação deles quando nós temos um aparelho protrator mandibular? Esse aparelho aqui eu faço no consultório também, outros tipos, tem de várias marcas. Esse aqui é do FLF, tá? Aparelho de protração mandibular. Se vocês quiserem, vocês entram na internet, F de faca, L de lua, FLF, F de faca de novo, tá? Aparelho de protração mandibular, eles vendem o aparelho, não é caro, eles têm todos os vídeos demonstrando como instala, como que coloca, tudo isso, tá? Ele pode entrar tanto por mesial quanto por distal. Quando for muito curto, eu coloco ele entrando por distal, que é melhor, porque senão, quando ele é muito curtinho, o paciente abre a boca e ele fica escapando, tá? Então, qual é a força que ele faz nos incisivos, o APM, nos incisivos inferiores? Gente, ele está apoiado no arco com uma força para vestibular. Então ele vai ter uma tendência de vestibularização dos incisivos. Uma tendência não, ele vai vestibularizar os incisivos. Todo aparelho protrator de mandíbula, não importa qual seja, o Herbst, o Forceps, o APM, Power Scope, o que for, nós vamos ter uma vestibularização de incisivos. Por quê? Porque nós estamos corrigindo uma classe 2, o APM, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. O APM, o Forceps, o Power Scope, o que for. Quando você está trabalhando, avançando a mandíbula, não significa que você vai trabalhar só na mandíbula, que ela vai lá para frente e pronto. Se fosse assim, excelente. Um paciente fora do crescimento, que é isso que nós estamos mostrando, a gente está tratando e vamos resolver. Então nós iríamos tirar os pacientes de cirurgia, né? Mas não. O que acontece? Você está fazendo movimentos mais dentoalveolares do que esqueléticos, muito mais dentoalveolares. São os dentes inferiores meselizando e os superiores distalizando, né? Não adianta falar assim, o APM é para protração mandibular? Sim, protração mandibular, vai ter o que tiver de crescer a mandíbula, 1, 2 milímetros, ela pode crescer, mas o restante é dentoalveolar. Isso, para ser dentoalveolar, o incisivo tem que vestibularizar também, tá? Inferior. Quando nós colocamos ele, a nossa ideia é que a mandíbula só vai para frente, mas não é isso. Onde ele está apoiado, gente? O APM. Ó, a força, a mandíbula vai lá para frente e você põe o APM. A mandíbula quer voltar. Olha o que ela está empurrando para trás. O molar. É a mesma coisa com o extrabucal, onde a mandíbula é o elástico do extrabucal. Ó, a mesma força que você está empurrando o dente para frente aqui, a mandíbula está empurrando o molar superior para trás. Então, o APM vai distalizar a molar. Qualquer um deles, Forceps, Power Scope, Herbst, a mesma força que está sendo na mandíbula, que a mandíbula está jogando no molar superior. Então, a correção é muito mais dentoalveolar do que a esquelética. Tá? Vamos ter um pouco de esquelética, sim, principalmente no paciente em crescimento, mas é mais dentoalveolar. Tá? E aí, o que acontece? Vamos voltar lá. Então, para nós não termos uma vestibularização muito acentuada, então, da tendência desses dentes inferiores a vestibularizar, vamos entrar com um torque lingual resistente aqui nos inferiores. Tá? Aquele torque lingual resistente, o que é o torque? Como que a gente define ele? Quando você inserir o seu fio aqui na região anterior e na região posterior ele ficar até 1 centímetro de distância do tubo. Tá? Aqui, ó. Deixa eu pegar um fio aqui, melhor. Pegar um metal. Quando o nosso arco estiver aqui, até 1 milímetro de distância aqui, ó. 1 centímetro de distância do tubo. Isso significa, você inseriu na região anterior, você deu torque lingual resistente, deu lá no alicate. Aí, para você conferir, você põe na região anterior e vem aqui ver onde ele vai parar. Até 1 centímetro é resistente. Passou disso, de 1 centímetro e já é ativo, tá? Então, nós vamos dar torque lingual resistente nos incisivos inferiores e nos superiores. Olha, a tendência, mesmo estando com arco retangular, ele tem uma folga, né, gente? O arco retangular 19/25, ele tem uma folga dentro do slot 0,22. Nós temos que acabar com essa folga. E no superior, a tendência dele é
Está distalizando o molar? É verticalizar os superiores. Tá levando tudo isso aqui para trás. Então, os dentes superiores vão ter uma tendência de verticalizar. Então, aqui nós damos torque vestibular resistente. Tá? Então, ó, sempre que usar um protrator, o que for, até elástico, tá, gente, de classe 2, o que não é protrator, mas faz a mesma movimento. Torque vestibular nos superiores, resistente, e torque lingual nos inferiores, resistente, tá? E lembrem que a correção desses aparelhos é dentoalveolar, mais dentoalveolar do que esquelética, tá? É assim, quer ver, ó? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Olha o que a mandíbula faz, ó. Maxila tá aqui, mandíbula tá aqui. Avançou a mandíbula, toda ela, foi lá. Ela está querendo voltar, então ela está empurrando a maxila para trás também. E o côndilo deu uma vinda para a região anterior. A mandíbula, se ela crescer tudo isso, o côndilo ia ficar aqui para fora. Ou se ela não crescer, o côndilo fica aqui para fora. Então ela tem que crescer? Não, olha o que acontece. A base óssea aqui da mandíbula, agora ó, mandíbula, só mandíbula, dentoalveolar e esquelético. A base óssea aqui dela vai voltando e o dentoalveolar, osso dentoalveolar, alveolar vai ficando um pouco. Essa é a compensação que ocorre. Aí ela vai voltando a base e encaixa lá a articulação. O que cresceu, lógico, cresceu, o restante é dentoalveolar. Por isso que todo caso que você corrige com propulsores, com APM, Forceps, Harvest, o que for, tem vestibularização dos incisivos. Mas para diminuir essa vestibularização, nós damos torque lingual resistente nos incisivos inferiores e no superior torque vestibular resistente. Não adianta querer fazer ancoragem esquelética para esse tipo de trabalho, tá, gente? Já me perguntaram, Fernando, você desenvolveu um protocolo para classe 3, por que você não desenvolve um protocolo para classe 2 também, com ancoragem esquelética? Porque não tem jeito. Olha, você imagina, coloca aqui na região inferior, ó, coloca um buccal shelf aqui, na região posterior, e amarra os incisivos, pronto. Vai, conjuga tudo aqui da frente até o buccal shelf. Até o buccal shelf aqui do outro lado. Pronto, incisivo inferior não vai para frente. Está conjugado com um mini implante. Se os incisivos inferiores não vão para frente, os dentes inferiores não vão para frente, sobra só para quem? Só para o superior e para trás. Aí funciona como se fosse um extrabucal só. Aí os superiores vão para trás. Então peraí. Então coloca um mini implante aqui na frente e amarra os molares, para os superiores não irem para trás. Pronto, está resolvido. E aí, como é que vai corrigir? Não tem jeito. Aí sobra só para quem? Só para articulação. Estoura a articulação. Porque não tem dento alveolar envolvido e você fica jogando ela para fora da cavidade glenoide, deixando ela lá fora, ela não entra mais. E ela tem um crescimento, a articulação, ela é crescimento secundário, ela tem, mas não é desse tamanho que a gente vai crescer, né? É mais dento alveolar. Então vamos lá. Fala, Ert, meu amigo, você tá bom? Xinga não, hein, Ert? Tô falando de APM. Vamos lá. O Ert é amigão nosso, a gente brinca às vezes das mecânicas nossas. Mas nós somos parceiros aí. Então nós temos aqui. Sim, Jaque, uma formação cartilaginosa. Então nós temos o crescimento secundário, né? E um crescimento condilar na região posterior. A mandíbula, corpo mandibular, essas coisas é mais difícil, né? Até com algumas mecânicas do MEAL GIL aí, do GEAL, do MEAL. Eu tenho visto alguns resultados, mas eu não posso discutir elas ainda porque eu não tenho, assim, como que eu posso dizer, eu não tenho autoridade no assunto ainda para falar, tá? O Ert é daí, Daniel, é de Brasília. Então, olha aqui o paciente, vamos voltar lá. O paciente agora, ele está com o perfil, o inicial, que não era tão ruim. Olha como ele fica com a PM. Você já pensou se fosse a mandíbula crescesse tanto, todo mundo? Aí que beleza. Pronto, põe a mandíbula onde você quer e deixa. Olha lá que linda. Mas não vai ficar aí, né, gente? Fica aí quando está com o aparelho. Aqui vai a mandíbula. E como é que os dentes ficam então? Porque a base mandibular volta e o dento alveolar fica. E a maxila também distaliza, tá? Então vamos lá. Sempre controlando, tá? Com radiografias. Vamos ver. Já melhoramos aqui a angulação do lateral, vamos ver a reabsorção radicular, tá? Paralelismo radicular. Sempre a gente tem que estar corrigindo isso se estiver errado. Muito bem, com 7 meses de APM, gente,
Esse paciente estava com essa oclusão, tá? Ele tinha classe 2 para corrigir ainda, mas já tinha, vamos supor, do lado direito 90% corrigido, do lado esquerdo 80% corrigido. Do lado esquerdo era pior, né? Então nós estamos assim, foi manipulado o paciente e ele está com essa situação, tá? Então tem que voltar o APM, não dá para tirar ainda. Olha lá, nós ainda temos um overjet possível de trabalhar, por isso que tem que controlar muito, ó, a inclinação desse dente superior. Nós temos que vir nesse arco retangular aqui e dar um torque vestibular resistente no superior. Porque senão, gente, ele vem verticalizando aqui, ó, vem verticalizando e bate no inferior, pronto. Aí você não consegue levar mais para trás. Você precisa de um pouco aqui para corrigir, mas acabou o teu overjet, acabou o sagital. Aí você não consegue mais levar, tá? Aqui, para a gente controlar o transversal, nós estávamos aqui com um arco lingual e estávamos com uma barra transpalatina nesse caso. Não é extremamente necessário isso, tá? Olha o arco retangular pesado com torque lingual resistente. Aqui também superior torque vestibular resistente nos incisivos. Estamos avançando. Em 7 meses foi isso que foi conseguido. Olha o tamanho dessa classe 2 para cá. Já está menos de meia classe 2. E aqui nós estamos quase chegando em chave. Com isso, nós vamos colocar agora o nosso APM e colocamos um prolongador dele ali, né, que é um pedaço do tubo telescópico cortado. Olha o tamanho da classe 2 que estava aqui. Olha como que ela está aqui, tá? Aí colocamos o APM, olha aqui o aumento, ó. É um pedaço, um segmento do fio telescópico, que quando você corta o excesso dele, não joga fora, tá? Guarda o excesso dele. E aí você vai na boca e vai vendo onde você quer deixar ele e o tamanho que você vai deixar esse prolongador aqui, esse stop aqui, esse calço, vamos assim dizer, tá? Não precisa fazer um aparelho novo. Oi, Angélica, tudo bem? Angélica que fez é você, né, Angélica, que fez um trabalho do protocolo Manhães, não é isso? Essa que eu assinei agora, ó. Angélica Santos, é você mesmo, Angélica Santos. Lá eu lembro que era Minas. Fala aí a cidade que você é, que agora não estou lembrado. Eu rodei tanto aquela época falando do protocolo Manhães. Seja bem-vinda, viu, Angélica? E obrigado por prestigiar a gente aí na sua especialização. Ó, pessoal, olha, quando você trabalha com a PM, né? Quando você joga do topo a topo, abre posterior, né? Abre posterior. Com isso, o paciente ganha vertical. Para esse paciente, tudo não tem problema aqui. Agora, dura aqueles dólicos faciais severos, né? Você ganhar vertical neles. Então, nós protruímos, fizemos um aumento. Tá aí. Nessa época, gente, alguns casos que eu queria ganhar mais no vertical, eu punha esse elástico aqui, ó, tá? Na região posterior, trabalhando com torque no fio retangular também, tá? Seria torque vestibular superior, vestibular superior e inferior, porque a tendência aqui é lingualizar. Mas olha aí, para que isso? Para ajudar a tocar esses dentes aqui, porque a hora que esses dentes aqui atrás tocarem, eles estabilizam na oclusão que nós estamos. Tá? Então vamos lá. Mas hoje eu não faço mais isso não, tá? Sabe por quê? É ruim para o paciente ficar pondo isso aí na boca. Você já imagina com a PM dentro da boca, que delícia que deve ser, né? Aquele aparelho, uma haste protruindo sua mandíbula e tal, ainda assim ainda tem que colocar elástico. Mas eu pus nesse caso, tá bom? Aqui já sempre acompanhando, como eu disse para vocês. Olha, em relação à reabsorção tá legal, né? Não tem nada de reabsorção, nada, mesmo trabalhando com esses torques. E aqui, já numa situação melhor, entrando mais em chave, lado direito já tá legal, esquerdo ainda falta um pouco. Usamos elásticos de classe 2, estamos fechando espaço. Para fechar espaço, você sabe que no bracket autoligado, se você quiser ter um deslize melhor, a gente passa o elástico corrente, tira o arco, passa o elástico corrente e depois põe o arco por cima, né? Porque aí não gera atrito nenhum mesmo. Tá? Estamos finalizando. Olha o controle de torque dos superiores, que bacana que foi. Isso ajuda a gente a poder levar a oclusão para a chave de classe 1. E olha o resultado do paciente. Tá? Então tá com perfil bom. O perfil ficou legal, melhorou o perfil dele. Olha a boca dele, ficou bem largo o sorriso, preenchendo, sem corredor bucal, sem nada. Selamento labial, né?
E pronto, então é uma classe 2 mais dentária do que esquelética. É um prognóstico super favorável. Olha aí. Olha que chave, né? Bonito, tá legal, controlamos, tá tudo em chave, tudo funcionando, tudo protrusiva, lateralidade, chique no último. E o controle de torque dos incisivos superiores e inferiores. Mas sempre vestibulariza um pouco, tá, gente? Aí lembra daquela que eu falei da contenção, ó? Ó a contenção fixa inferior lá, ó. Porque era muito girado todos os dentes, né? E aí nós temos aqui o alinhamento bacana do superior e olha aí a comparação. Olha como a ortodontia é gostoso, gente. Imagina você entrega isso para o paciente ó, em 24, 30 meses aí de tratamento, olha isso. Que satisfação que é para o paciente e para a gente também, né? Olha lá. Uma classe 2 total. Olha essa relação de canino. Aqui. Né? E, olha que bacana, ele estava verticalizado esse dente. Nós protruímos, né? Para arrumar espaço para os caninos e tal. Protruímos. E a hora que, que usamos o APM, ele manteve a inclinação dele. Porque o torque vestibular é resistente lá, tá? Olha como era chatinho isso aqui, ó. Imagina se eu não amarro tudo depois. Ah, não confio não. Tô fora. E o resultado do caso, sorrindo, perfil. Olha lá o padrão do paciente, né? Então, muito bem. Esse é um caso legal. É um caso que dá pra gente trabalhar com a PM, aliás, aqui, classe 2 mais dentária do que esquelética, o que você trabalhar vai funcionar. Essa classe 2 é um caso que tem um prognóstico favorável. Agora, o duro é quando a gente pega uma classe 2 vertical severo, que não tem nada de favorável, paciente, você explica que o ideal era esperar acabar o crescimento para fazer cirurgia, fala que não vai fazer nunca, né? A família é toda com deficiência de mandíbula e fala, melhora pra gente. Então, vamos lá. E aí vocês vão ver que o resultado dentário, show, 10, legal, gostoso. E facial. Não que não melhorou, mas você não chegou numa correção que você gostaria nunca, como nesse caso, tá? Alguém quer falar alguma coisa desse caso? Com o paciente colaborador, nesse caso, consigo chegar nesse resultado só com o elástico? Consegue, Carbonari, né? Se o paciente usar, porque o problema do elástico é a colaboração, mas você falar desse jeito aí, o paciente colaborador, se o paciente usar direitinho, lógico que consegue, tranquilo. Né? As forças tá levando a maxila para trás, mandíbula dentoalveolar para frente e tá conseguindo também, tá? Consegue sim, consegue. Se o paciente usar direitinho, consegue. Então, olha lá. Uma paciente de 12 anos, aqui já é um caso diferente. Ela tem uma classe 2-2 também. Opa, desculpa. Olha lá onde, né? Olha lá. Agora sim. Uma paciente com uma classe 2-2. Fala, João Batista, meu amigo de Boa Vista, Roraima. Sempre aí com a gente. Então vamos lá, olha o perfil. Olha a diferença agora desse padrão para aquele anterior. Olha a linha queixo-pescoço dela. Olha o ângulo queixo-pescoço, né? Olha a diferença do lábio superior para o inferior. Então agora, gente, o nosso prognóstico não é interessante, não é um prognóstico favorável. Nosso prognóstico aqui é desfavorável, tá? Então vamos ver, ó. Classe 2-2 também e uma classe 2 total, bilateral total. Ó, relação do lado esquerdo total de classe 2, com Brode aqui, ó. E aqui, total de classe 2 também com Brode. Juliana, terceiro molar superior, tanto para o APM quanto para o elástico, Juliana não necessita, tá? Nessa fase, que está essa paciente aqui nessa idade, não precisa não, tá bom? A gente consegue corrigir sem extrair o terceiro. Terceiro molar você vai tirar para te ajudar bastante no paciente 18, 19, 20 anos de idade, né? Que aí o terceiro vai te atrapalhar. Aqui não. Mas passou dos 15, é interessante. Não lembro se a gente tirou daquele outro caso, agora eu fechei ele aqui. Mas passou dos 15, 16 anos, é interessante tirar. Essa menina tinha, o que é que nós falamos aqui? 12 anos. Não, aqui nem pensar. Olha lá, classe 2 total, bilateral, classe 2-2. Então, gente, sabe o que acaba ficando ruim para o paciente, o que ele vem reclamar? Disso aqui, ó. É isso só.
Ó, não é esse encaixe aqui atrás, esse encaixe o paciente nem não sabe qual que é o certo, o que está certo, o que está errado, né? Ele vem reclamar disso aqui. Mas essa queixa que o paciente tem, ele está vendo, só que você tem que mostrar para ele o outro problema, que é a deficiência mandibular, né? Fábio Santana, aqui Santos. Fábio, ó, preciso ligar para você depois para conversar daquele casinho da paciente que casinho não, né? Da Marcela, tá? Que eu esqueci da gente conversar. Tô sabendo que ela já tá encaminhada para tratar, né? Mas depois a gente fala pelo WhatsApp, tá? Obrigado aí pela atenção que você deu para ela, viu, em Goiânia? Ela gostou, o pai dela ligou para mim, agradeceu tudo, viu? Obrigadão. Então vamos lá. Nós estamos aqui com uma classe 2.2, um brode, né? Super fechado a maxila da paciente, uma falta de espaço também, no inferior não tinham grandes problemas, o problema era uma deficiência mandibular. Jacques Serpa, classe 2, divisão 2, tipo B, segundo Vanderlinde, isso, perfeito. Olha lá que bacana a classe 2 bem definida, né, a Jacques, olha lá, os laterais vestibularizados e os centrais verticalizados. E olha o tamanho da classe 2. Olha o canino aqui, ó. Tem que estar aqui, ó. Daniel, se dá para colocar a PM? Daniel, se você for corrigir dentro alveolar dele, é assim, ó, quanto maior a idade, pior o prognóstico, né? Crescimento esquelético dele não vai ter mais. Pode ter uma remodelação de tipo cartilaginosa, até como falou, acho que foi a Jacques mesmo, né? Pode até ter. Agora é mais dentro alveolar. Só que lembra, sempre a biologia celular, o metabolismo celular vai diminuindo em relação ao que a gente quer fazer no adulto. Então, dentro alveolar, você consegue bastante até, tá? Mas você tem que ver bem o paciente em relação ao perfil e tudo mais. Mas dá, também, dentro alveolar você corrige. O APM, o Forsus, o Herbst, ele é um aparelho para corrigir tantos problemas do paciente em crescimento quanto pós-crescimento. Só que mesmo em crescimento, como está essa menina aqui, o resultado não é bom quando você tem uma deficiência mandibular severa. Quando você tem um paciente padrão 2 e que é classe 2 padrão 2. Tá? Mas ele é para ser usado em paciente adulto também. Olha, não vai atrapalhar nada, gente, aqui os terceiros molares, né? Ó, que coisa bacana, sempre que eu mostro uma radiografia onde não tem dente, que não foi feito o tratamento ortodôntico, uma coisa que a gente sempre tem que observar, que o Ert fala muito disso, até aprendi isso com ele quando eu comecei lá atrás a fazer uns cursos do Ert System e tal, e eu aprendi muito isso com ele. Ó o paralelismo radicular, gente, o paciente não pôs o aparelho ainda, tá paralelo. A natureza faz os dentes paralelos. Né? Pode ter inclinações diferentes aqui na frente por causa da compensação, mas paralelismo é natural. O paralelismo dá estabilidade para o caso e dá uma melhor engrenagem depois dos dentes. Sempre você vai tendo melhora na oclusão com o passar do tempo depois, que tirou o aparelho e tudo, porque sempre está ocluindo melhor, está sempre encaixando melhor. É a interfundação funcional. Vamos lá. Tá? Ela está com a cabeça levantada para essa tele, mas olha o tamanho da mandíbula dela, né? Que comprimento ruim de mandíbula e que padrão, né? Ruim. Muito bem. O ANB dela é de 6. Deixa eu aumentar aqui o 6,5, tá? SNA 82, 83, tá vendo? Se fosse só por medida aqui, cefalométrica, assim, ó, eu falo toda vez, né, que eu não gosto de ficar olhando muito cefalometria, a gente olha a cefalometria, a radiografia, né, e já tem uma noção, mas tem muita gente que gosta, então tá aqui 82, porque depois, eu falo que eu gosto de olhar a tele, porque quantos anos, faz 30 anos que eu olho tele, né, então você vai pegando já um jeito de o que você quer ver. Lógico que a gente tem que traçar bastante no começo, avaliar bem. Olha o SNB 80, está com 76. Tá? Vamos ver o ITS. A OBO, 7,9, 8 milímetros de diferença, né? É um caso com um prognóstico muito ruim. O bom é que ela tem aí o incisivo inferior verticalizado um pouco, superior, olha o superior, gente, 22 a inclinação, está com 4,3, né? Totalmente verticalizado. Já que se eu tenho vamos responder aqui, pessoal, peraí. Protocolo Manhães para classe 2, podia ser o McNamara
com splint acrílico e com parafuso, olha, a classe 2 já, eu acho que se a gente envolver ancoragem esquelética na classe 2, nós temos um risco de ter algum problema, alguma iatrogenia, na minha opinião, tá? Porque a classe 2, para ser corrigida, a não ser que você vai corrigir intrusão, tá? Eu tô falando assim, se você colocar um aparelho, um ortopédico mecânico, qualquer um desses que nós estamos falando aqui, e travar com mini implante, nós vamos ter algum problema ou na articulação ou em reabsorção dentária. Eu não faria nada disso, não. O que eu corrigiria seria, por exemplo, eu quero retrair superior, tudo bem, coloca um IZC e retrai. Eu quero intruir superior, aí é outra coisa. Mas você trabalhar com reposicionamento mandibular e usar mini implante para manter, aí não é legal. Na classe 2 eu não acho, tá? Porque a mandíbula é meio complicado você trabalhar com ela, achar que ela vai ficar lá na frente e você querer travar todos os dentes para ela não ficar. Tá bom? Então tá aí, ela também já estava 12 anos, mas olha, ela já passou pelo pico, né? Tem um pouquinho de crescimento ainda, pouca coisa, mas tem. Fizemos uma expansão nela, para ver se essa mandíbula liberava um pouco também, além de nós irmos protruir esses incisivos, né? Mas já fizemos uma expansão. Tá aí. A classe 2 total, né, permanece, mostrando a sobrecorreção ali da expansão, sempre imaginando, gente, aquela ideia de, na disjunção, leva a cúspide vestibular superior até tocar na cúspide vestibular inferior. Só que você tem que tomar cuidado com isso, porque você tem que olhar a inclinação que tem os dentes inferiores. Ó como eles estão lingualizados, né? Aí se eu tomar como só isso com base, eu faço uma abertura menor. Leva em consideração a borda ala aqui, tá? Borda ala inferior, borda ala superior. Aí você consegue ver isso. Olha aqui, a gente quase dá brode aqui, tá bom? Opa! Aqui, então já estamos trabalhando, já alinhamos, já transformamos de classe 2 em 2-1. Estamos trabalhando com um arco base, porque a sobremordida dela era muito grande. Não precisa, tem muita gente que já vai direto, chegou no arco retangular, já vai direto para o APM, porque ocorre uma correção da sobremordida, né? Porque você está trabalhando com o APM intruindo os incisivos inferiores, tá? Então você trabalha já corrigindo a curva. Porém, eu quis trabalhar um pouco com a curva inferior, para ficar mais assim, vamos falar, mais cômodo para ela no avanço mandibular, tá? Porque era bastante aqui que tinha que avançar. Aí estamos trabalhando com arco base de Hicks, estamos intruindo os incisivos, está trabalhando aqui como, está ancorado de pré-molar a segundo molar inferior com arco 19x25 de aço. Os anteriores, eles estão sendo englobados pelo arco base e de pré-molar a segundo molar do outro lado com 19x25. Isso é ancoragem. O canino, pessoal, você deixa ele. Depois que intruir os incisivos, intruir o incisivo, mantém o arco ativo, o arco utilidade, né? O arco utilidade ativo, e aí a gente passa aqui um nitinol sobre os arcos posteriores e o anterior. Aí você vai intruir o canino. Tá? Olha lá, é o que está sendo feito agora. Tem um sobre-arco 014 Naitai, passando no canino e passando sobre todos os outros dentes. Com isso, você você faz a intrusão do canino. Muito bem, corrigimos em parte a classe 2. Estou dando uns oi aqui. De nada, Jacqueline. Aí nós estamos preparados para entrar com a PM. Olha lá, o helicoide. Esse helicoide, gente, tem vezes que ele pega no canino, tá? Quando você faz o avanço. Tá bom. Vira ele para baixo. Faz um outro arco virando ele para baixo. Faz o helicoide para baixo, tá bom? Tem erro não. A única coisa, escalone. Eu aprendi a escalonar o APM, porque vocês sabem que a APM, a característica mais que a gente vê do paciente chegando no consultório com a APM, é ele chegar com a mão assim, né? Com as peças que ele quebrou. Isso é duro. Então a gente tem que tentar diminuir o máximo possível isso, e uma das formas é você escalonar a protrusão, porque aí a força muscular vai se acostumando com aquilo, você não dá aquele baque de imediato, tá? Então, tá aí, o overjet dela, acentuado, colocamos o APM, então aqui eu escalonaria, né? Mas olha só,
quase chegou em 1 aqui já, né? Mas ela vai intruir um pouco mais esses incisivos, nós vamos poder avançar mais. E olha como que mesmo com a correção da curva de SPI que eu fiz em parte, né? Como abre o posterior, tá? Isso é normal, isso é o que acontece mesmo na PM. E a gente tem que ganhar posterior. Ela com o aparelho na boca, reparem que mesmo assim não fica uma harmonia facial, né? Interessante. Porque o problema esquelético é muito severo. E aqui já corrigimos com a PM, tá? Normalmente a APM fica de 8 a 12 meses no máximo, tá? A média são 8 meses aí, 9 meses de tratamento. Então, ó, lembra que a classe 2 era total, tá em chave, linha média, sobremordida e o controle de torque anterior, lembrem bastante disso. Torque vestibular resistente nos superiores e lingual resistente nos inferiores. Com isso, nós temos o final do nosso tratamento. E olha lá. Olha que diferença de resultados, né? Com um caso que tinha um prognóstico bom e um caso com um prognóstico ruim. Oclusão, perfeita, vocês vão ver aqui, tudo bem. Agora, não adianta, gente, não adianta porque você pôs o APM que você vai achar que a mandíbula vai crescer, que vai resolver, né? Quando o caso é esquelético, esse caso aqui, o ideal dele seria fazer nessa época aqui, uma disjunção, um alinhamento, nivelamento, deixar bonita, arcada, tudo certo, para minimizar depois o que teria que ser feito no futuro. E depois fazer o preparo para a cirurgia ortognática quando acabasse o crescimento. Foi falado isso com a família, lógico, mas não foi acatada a ideia. E olha o resultado. É bonito o resultado, né? Dente nós movimentamos, tudo engrenado, olha lá. O paralelismo radicular ajuda muito isso, né? Essa engrenagem, e cada vez mais, vai engrenando cada vez mais. A sobremordida foi corrigida, a linha média batendo, o controle de torque, sempre perde um pouco, tá, gente? Olha lá, um pouquinho ele acaba perdendo. Tem caso que perde mais, tem caso que perde menos. Porque é compensação dentária, não tem jeito. Olha aí, mais fotos. E o final dela. Então, olha, por que eu achei interessante a gente falar isso hoje? Dois casos de classe 2 total, dentária, classe 2 de Engel total, mas um caso era problema dentário, pouco esquelético, e o outro caso era muito esquelético, que é esse aqui. Então, os resultados são muito diferentes. Tá? Então, olha aí, podem reparar que eu estava falando lá do paralelismo radicular, ó, né? Paralelo. Aqui tivemos uma falha um pouco nesse dente e nesse dente canino aqui. Pouco não, né? Muito. Aí agora pede para extrair os terceiros, tá? Mas ele não atrapalhou a gente em nada aqui não. Em relação à reabsorção radicular, mesmo com toda essa movimentação, olha, um pequeno arredondamento. Fala lá, Gustavo Rossi. Guaratinguetá. Olha lá. E o resultado, acabou a overjet, acabou tudo bem. Mas o padrão facial não permite você terminar com uma harmonia facial, né? A harmonia dentária é perfeito. Ó, o ANB baixou para 3.8, era 6, né? Vamos ver o AOBO. Aqui não tem AOBO. Mas quer ver o IMPA, quer ver, mesmo com controle de torque. Aí, o que eu estou fazendo lá em cima? Oi. 90 é o normal? Ó, estamos com 100. Então vestibularizou, né? Não tem jeito, protrator mandibular vestibulariza, tá? Então tá aí, ó, inicial, final dela. Como que eu falo para vocês? Que tudo é diagnóstico. E no diagnóstico a gente tem se o prognóstico é bom ou não. O diagnóstico daquele paciente anterior, que era mais dentário do que esquelético, foi bom e o perfil dele ficou muito 10 no final. Já o diagnóstico dessa paciente que era mais esquelético, a mesmo tipo de classe 2, uma classe 2 total, o resultado é diferente, né? Que melhorou um pouco, melhorou? Sim, um pouco melhorou. Mas longe da gente ter o que nós gostaríamos de ter nessa face, né? Aqui tem as medidas, olha as inclinações dentárias, olha como vestibulariza incisivo inferior.
Tá? Aí eu quero ver, falar, não, eu consigo resolver com a PM sem protruir incisivo. Não dá, é dentoalveolar a correção, né? Tá aí o resultado final. A inclinação do superior foi bacana, precisava de inclinar superior para vestibularizar. Já o inferior inclinou bastante, ó. Como ele estava e como ele terminou. Isso é compensação dentária, tá? Ó, de 6,5 aqui, o ANB vem para 3,8, bacana. Incisivo superior era 4,3 incisivo superior, uma NA. Foi para 21, aqui foi legal, né? Já um NB foi para 32, ó. O NB dele era 21. Então, gente, é isso, ó. Ó o resultado. Muito bonito o dentário, né? O dentário a gente consegue, ó. Uma classe 2 total. O Brode que tinha aqui, corrigido. Mas isso é porque o paciente se negava, a família, a pensar em cirurgia. E vamos supor que essa menina aqui chegue lá na frente e fale, eu quero fazer cirurgia, agora eu resolvi, eu quero fazer. Eu tenho que desfazer o que eu fiz aqui. No superior eu mantenho. No inferior eu tenho que desfazer, eu tenho que verticalizar todos esses dentes inferiores. Senão não consegue fazer a cirurgia. Professor Jack, por que em caso com a PM você não utiliza ATP superior e arco lingual como protocolo de punchers? Porque o caso é dentoalveolar. Então, o caso é... que você viu passado, eu até usei o arco lingual e a barra transpalatina. Nesse caso, só que nós não usamos, mas eu não tenho usado muito não, tá? Porque eu quero correção dentária mesmo, não adianta querer ficar segurando os dentes, que ele vai ter compensação, já viu, Jaque? Eu não parei, no começo eu usava bastante, agora não uso mais não. Controlo o torque anterior para não vestibularizar tanto, controlo não, né? Tento segurar um pouco para não vestibularizar tanto. E a correção dentária é bonita, né? Olha aqui, ó, aqui não precisou de colar todos os dentes. Aqui eu uso um fio 07, 08 de aço liso, sem colar todos os dentes. Por quê? Olha o que eu tinha aqui. Mas então não precisa. E isso é muito gostoso também, né? De você fazer esse tipo de correção, ó. Não, Carbonari, o Carbonari está me perguntando aqui, ó, essa pergunta é legal, ó. Se abre diastema entre molar e premolar, porque tá distalizando o molar também, né? Mas não abre porque é o seguinte, quando eu esqueci até de falar aqui, se desculpam, mas você tem que dobrar o fio lá atrás, tá? Quando você está trabalhando com distalizadores, a não ser que você queira abrir o espaço para um canino, por exemplo. Então, o APM, gente, APM, Forsus, Herbst, o que for desse tipo de aparelho, se você quiser distalizar molar com eles, é só você deixar o fio livre, deixar ele livre lá atrás, não cortar o fio. Aí ele vai distalizar molar. Já com o APM, a gente quer que leve todo o bloco devagarzinho, dentoalveolar superior para trás e todo o bloco dentoalveolar para frente. Tá? No APM você conjuga os dentes inferiores, todos, ou passa um elástico corrente, né, para segurar o máximo possível também, mas ele vai vestibularizar, vou dar torque lingual resistente, o que for, mas a compensação é dentoalveolar, não tem jeito, né? Mas não abre não, tá? A não ser que você queira que abra, então você não trava o fio na distal do molar. E aí o final do tratamento dela. Não, já que Serpa perguntou se a curva de espinha inferior eu sempre corrijo com arco utilitário. Eu faço muito isso em vários tipos de tratamento, fiz em alguns com APM, mas o APM, quando você instala ele, deixa eu voltar aqui porque acabou, tá, gente? Fala, Fábio, beleza? Depois vamos bater um papinho aí. O APM, quando você instala, qual que é a força dele aqui na mandíbula? Ó, a força de intrusão inferior, tá? Então ele já vai tendo uma força dos incisivos de vestibularização e intrusão, e a região posterior fica aberta. A região posterior vai extruindo. Então já corrige a curva de SPI. Tá? Não precisa de você ficar se matando em correção de curva de SPI quando você vai trabalhar com a PM. Por que eu gosto? Porque quanto maior a curva de SPI, então quando é muito grande eu gosto de trabalhar um pouco, porque quanto maior a curva de SPI, maior é o desconforto para o paciente em avanço de mandíbula, né? E ele vai afastando muito o côndilo. Então aí eu trabalho um pouco corrigindo a curva antes, senão você não precisa, tá?
Para L-Utility usa o Giloy azul? Sim. Gilda, o Giloy azul. Blue ou Giloy? Perfeito. Tá? Agora, para você fazer a correção com arco utilidade, o Ricketts preconizava o slot 18, né? Eu uso o slot 18 bastante no consultório. Então você usa o 16 por 16 para você ter o controle de torque. Agora, se você trabalha com o slot 0,22, você tem que usar o 19 por 19 para fazer o arco base só e deixar a mesma força. Porque senão você não consegue controlar. Eu vou usar o Blue Giloy 16 por 16 porque é ele que é para fazer o arco utilidade de Ricketts. Sim, mas o Ricketts usa o slot 0,22, 0,18, né? Então tem que levar em consideração isso, tá? Alguma pergunta a mais, gente? Eu acho assim, eu mostrei 2 casos hoje só para a gente comparar, tá? Normalmente vai ser um caso só. Só quando tiver que fazer alguma comparação a gente mostra 2. Então não esquece não de dar chama um amigo aí nessa setinha que tem aqui embaixo, ó. Você clica nela, eu também no começo não sabia como é que era. Você clica nela e aí você marca os amigos que você quer que venha. Dá um ok aí, dá um like que gostou, se gostou, né? Lógico, tá bom? Já que serpa, graças a você por sua presença conosco. Então, nós estamos aí amanhã, 19h30 de novo. Amanhã é a última da semana. Aí, sábado, domingo, não. Dá um descansinho. E segunda a gente começa de novo. De Peru. Carbone, show de live. Obrigado, gente. Se gostou, volta amanhã aí. Amanhã tem mais caso clínico. Mais um caso. Você vê que bacana falar de caso clínico. A gente vai mostrando mecânica, já emenda em outra coisa e vai sempre dar um assunto mais interessante, né? Valeu, Gustavo, Samar, obrigado. Gente, um beijão para todo mundo. Até amanhã, 19h30, nós estamos aqui de novo com mais um caso clínico. Abraço para todo mundo.